Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma possibilidade de resposta do Lula que eu tenho visto ser pouco discutida por aí, né? Todo mundo sabe que o Lula quer responder ao governo Trump. Ele está, por enquanto, posando de macho e coisa e tal, achando que vai brigar com Trump e coisa e tal. Todo mundo sabe que ele não tem condições de fazer isso, que o Brasil não tem cacife para entrar nessa briga, né? Só tem como se ferrar nessa história. Embora pode ser que o Lula escolha entrar nessa briga com o Trump, porque embora o Brasil se ferre como um todo, ele próprio se dá bem, né? E não seria uma coisa impossível do Lula escolher, mas ele vai ter muita pressão de muitos empresários, pô, o pessoal da JBS, os empresários que até apoiaram o Lula, todo mundo vai estar falando para ele que não tem jeito, temos que responder de alguma forma. E, bom, é lógico, existe a maneira que eles vão acabar respondendo, que é com a anistia e com o fim da censura no Brasil, mas é possível você imaginar que o Lula tente outras coisas antes. Das coisas que eles estavam falando, era quebrar patente e não sei o que. Bom, aumentar a tarifa no Brasil seria suicídio, porque o Trump já falou que se aumentar a tarifa no Brasil, ele aumenta a tarifa nos produtos brasileiros da mesma forma. Então seria algo absurdo, né? Mas enfim, de qualquer forma, essas respostas seriam todas muito insuficientes no final das contas. Mas tem uma coisa que o Lula pode fazer, que ele não depende do Trump para isso, e que no final das contas pode meio que resolver o problema da tarifa, que é desvalorizar o real em 50%. A tarifa aumentou 50%, desvaloriza o real em 50%, que resolve o problema da tarifa, né? Então, na verdade, você vai ter que desvalorizar até menos de 50%, porque como 50% é adicionado e a desvalorização é subtraído, né, você sabe que a percentagem não é exatamente a mesma. Mas vocês entenderam a coisa, basta ele perder o valor do real muito, sei lá, jogar o valor para R$ 7 o dólar ou R$ 7,50 o dólar, e anula essa tarifa do Trump. Os produtos brasileiros voltam a ser competitivos nos Estados Unidos do mesmo jeito que são hoje, né? Isso é uma possibilidade, o Lula pode fazer isso, ele pode optar por isso. E é uma coisa que até o Lula gostaria, porque ele conseguiria, as coisas ficariam mais baratas no Brasil para o país pagar com as reservas, né? Agora, a questão disso é que isso ferra todos os brasileiros, porque todos nós ficamos mais pobres quando o dólar se valoriza, né? Será que o Lula vai fazer isso? Então eu vou avaliar nesse vídeo aqui duas coisas. Primeira coisa existe a possibilidade do Lula adotar esse tipo de coisa? E o segundo ponto se ele escolher desvalorizar o real, o que vai acontecer nessa situação? Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Bruna da Americana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, recentemente o real brasileiro sofreu uma desvalorização muito grande, né? Desvalorizou chegou a bater 6,20 em determinado ponto, né? 6,20 reais um dólar. Mas aí depois o governo começou a vender reais loucamente e mais do que isso, a piora na situação do Lula deu a impressão para os investidores estrangeiros que o Lula não passa de 2026 e que, portanto, eles poderiam aproveitar essa baixa nas empresas brasileiras para comprar na baixa, na expectativa que o Lula vai perder a eleição ano que vem, e daí vai melhorar a situação ano que vem, e aí pronto, tudo beleza, tudo legal, tudo bacana. Então isso trouxe de volta algum fluxo de dólar para o Brasil, e o dólar meio que estabilizou ali em torno de 5,50, né? Deu uma subida recentemente aqui, ó, deu uma subida, chegou a bater 5,40 aqui, ó, e depois subiu de novo, está nesse momento 5,56, mas está mais ou menos nesse patamar de 5,50 aí, né? Então essa é a situação. Agora, o que o Lula poderia fazer nesse caso, né? Ele poderia desvalorizar o real, jogar o valor do real lá para baixo, sei lá, 7,50 reais para dólar. Com isso, ele anulou basicamente a tarifa para o Trump, né? Ele tornou todas as exportações brasileiras mais baratas. Com isso, meio que o pessoal que exporta mel, suco de laranja, qualquer coisa que é exportada aqui do Brasil, passa a ter uma vantagem lá nos Estados Unidos. Só que isso tem um problema, porque isso também piora a situação das compras brasileiras. Ao contrário, se você vai comprar alguma coisa aqui no Brasil, as coisas vão ficar mais caras, né? Tudo aqui no Brasil vai ficar mais caro que vem do exterior. Você pode entender que existe um movimento, um meio termo adequado nisso daí, que seria o quê? O Lula desvalorizar um ponto que gerasse algum efeito de deflação no Brasil para esses itens. Para pensar.
você é um produtor de café aqui no Brasil. O melhor caminho para você vender o seu café é vender lá para os Estados Unidos. Eles pagam bem, pagam melhor do que aqui no Brasil, então você vende para lá. Agora, tem 50% de tarifa para você vender nos Estados Unidos. Você não tem mais como vender lá. Então você pode vender aqui no Brasil mesmo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, né, vai ser mais demanda, desculpa, mais oferta com a mesma demanda que já tem aqui no Brasil. Então o preço do café vai cair. Isso é esperado, tá? Espera-se que à medida que essas tarifas do Trump entrem em vigor, alguns produtos especificamente tenham valores diminuídos aqui no Brasil, particularmente o café, que a gente exporta muito para os Estados Unidos, suco de laranja, mel, esse tipo de coisa que são produtos que a gente vende muito para os Estados Unidos, então os produtores dessas coisas vão querer vender aqui no Brasil, o preço vai cair um pouquinho. Então, ou seja, o Lula pode aproveitar essa pequena deflação no real para desvalorizar o real e, com isso, conseguir manter a competitividade brasileira lá no exterior, mesmo com a tarifa do Trump, né? Isso, porém, tem o outro lado da moeda. Por quê? Porque as coisas que você compra lá fora vão ficar mais caras, tudo vai ficar mais caro. Então, por exemplo, trigo, que é uma coisa que o Brasil compra muito lá no exterior, né? O Brasil até produz muito trigo, mas não é suficiente para a demanda do Brasil. O Brasil ainda acaba comprando muito trigo no exterior, então o Brasil vai ficar mais caro para comprar trigo no exterior. Então as coisas que dependem de trigo, pão, macarrão, essas coisas vão ficar mais caras nessa hipótese, né? Então, assim, a visão que eu vejo é a seguinte: não seria uma boa estratégia para o Lula, mas talvez seja a única estratégia que reste para ele. Por quê? As outras estratégias são terríveis. Quebra de patente vai convidar um monte de sanção de outros países, no final das contas, com isso, né? E além de piorar o ambiente de questão de medicamento aqui no Brasil, né? Você pode ter até boicote, proibição de venda de medicamento no Brasil, o que seria terrível, né? Então quebra de patente é uma coisa muito ruim. Outras coisas que o Lula poderia fazer, aumentar a própria tarifa, eu já falei, o Trump já falou que vai aumentar as dele também equivalente, ou seja, é uma saída muito ruim, né? Então, assim, a saída de desvalorizar a moeda pode acabar sendo feita, por mais que seja ruim também, porque foi a última alternativa que sobrou para o Lula, foi essa para manter a competitividade da indústria brasileira, né? E aí, o que significa para os brasileiros? Bom, se você desvaloriza a moeda, cara, qualquer valor que você tem aqui no Brasil perdeu valor. Né? É o caso clássico, o dinheiro que você tem agora vale menos, porque a verdade é que no mundo inteiro a moeda de troca é o dólar. Por mais que aqui no Brasil você continue usando o real para comprar as coisas, na prática você ficou mais pobre com isso. Você tem um apartamento que vale, sei lá, 500 mil reais aqui no Brasil, esse apartamento vale 100 mil dólares, é isso? Não, nem 100 mil dólares, né? 80 mil dólares lá nos Estados Unidos, mas agora com a desvalorização seu apartamento vai passar a valer 50 mil dólares lá nos Estados Unidos, ou seja, você perdeu dinheiro, qualquer ativo que você tem aqui no Brasil. E para uma pessoa física, para quem é dono de um apartamento, por exemplo, pode nem ser problemático. Isso é muito problemático para os investidores. Os investidores, quando colocam dinheiro aqui no Brasil, eles colocam dinheiro porque eles acham que a valorização na bolsa brasileira é muito grande, né? Muito maior que a americana, vai valorizar mais aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, então eu vou acabar tendo lucro com isso, né? Mas se você coloca o seu dinheiro, você pega o seu dólar americano, transforma em real e compra uma ação no Brasil, e aí o real é desvalorizado, quando você vai sacar esse dinheiro e traduzir para dólar de novo, você se fudeu, né? Você perdeu dinheiro pra caramba, porque por mais que você tenha ganho dinheiro em reais, na hora de transportar isso para dólar, você ficou no prejuízo. Então, isso é algo que pode sim acontecer, né? É uma possibilidade. O Paulo Guedes fez isso na época do Bolsonaro, na questão da pandemia, porque a gente estava numa situação emergencial da pandemia e coisa e tal. O Lula pode fazer esse tipo de coisa? Pode fazer também. É isso que eu temo nesse momento. É uma das perspectivas nisso daqui, né? Lembra que ano passado o real foi a pior moeda do mundo, a que mais desvalorizou no mundo. Mas depois ela deu uma melhorada. Se você olhar aqui um ano inteiro, que ela chegou a desvalorizar muito, chegou aqui a 6,20 aqui 6,73, chegou em dezembro de 2024, mas depois ela acabou, o governo começou a vender reserva loucamente,
E com a piora da situação do Lula, com a piora da popularidade do Lula, o dólar voltou a vir aqui para o Brasil. Por quê? Não porque o pessoal acha que o governo Lula é bom, mas porque o pessoal acha que o Lula não vai durar muito tempo. Então já dá para trazer dinheiro para cá por isso. Mas alerta aos investidores estrangeiros. Você pode estar entrando numa roubada. Você pode estar entrando na Bolsa Brasileira agora, esperando que o Lula vai melhorar com a saída dele, né? O Lula vai melhorar a economia com a saída dele. Quando ele sair do governo, melhora a economia brasileira. Mas pode ser que nesse meio tempo tenha um baque no valor da moeda aí muito grande, né? Ou seja, desvalorização cambial é um problema, é uma coisa que impacta muito a economia, porque qualquer coisa que você compre lá fora vai ficar mais caro, celular vai ficar mais caro, carro importado vai ficar mais caro, tudo que você compra lá fora vai ficar mais caro, e tudo que você produz aqui no Brasil vai ficar mais barato para o mundo. Então, ou seja, você perdeu dinheiro. Todos os brasileiros são roubados nesse processo. Quer dizer que não vai acontecer? Não, pode acontecer. Pode ser que o Lula faça exatamente isso. Esse é o temor, que o Lula parta para uma solução maluca dessa de desvalorizar o real para tentar fazer frente às tarifas do Trump. Agora, tem aquele negócio, o Trump criticou também que o Brasil coloca tarifas de importação e também barreiras não tarifárias. E, de certa forma, desvalorizar a moeda já é reconhecido como uma barreira não tarifária. Você está, de fato, né, ajudando o seu lado nas exportações, né? Embora seja um tiro no pé, em última análise, da sua economia. Enfim, eu não descarto isso. Por quê? Porque o Lula não vai ter alternativa. Esse é que é o ponto, né? O pessoal está todo ainda falando muito em hipótese, o que vai acontecer. Não, porque o Alckmin vai responder na quinta-feira, na terça-feira, vai responder com um decreto, não sei o que lá, o decreto de resolução, mas eu não sei se vai ter alguma coisa no final das contas, porque o Brasil não tem como comprar essa briga. Talvez a única saída que reste para o Brasil seja desvalorizar o real. Então você aí que tem dinheiro em real, se fosse você, colocava o cavalinho debaixo, tirava o cavalinho da chuva, porque vai ter problema nisso daí. Existe esse risco. De novo, porque é uma medida boa, porque é uma coisa esperada? Não, é lógico que não. E ninguém vai falar nisso. Por que ninguém está falando dessa hipótese de desvalorização do real? Porque eu não estou falando porque é óbvio. Porque se você fala da hipótese se o Lula fala da hipótese de desvalorização do real, todo mundo começa a tirar dinheiro do Brasil, aí o real desvaloriza mesmo, aí, ou seja, é o caso clássico de profecia autocumprida, né? No momento que as pessoas desconfiarem que o Lula pode fazer uma desvalorização do real, a desvalorização é inevitável. E aí, o ponto central é esse, porque o que eu falo para vocês, o Lula não quer isso, porque o Lula tem medo da inflação, isso tira voto dele, ele está preocupado com a popularidade dele. O Lula está cagando para a economia brasileira, o Lula só se interessa por se reeleger, mas ele sabe que a inflação é alguma coisa que prejudica ele, desvalorização pode levar à inflação. Então, ele talvez não queira mexer nisso, mas de novo, o que eu estou colocando aqui é que talvez essa seja a única possibilidade que ele tenha para responder essa coisa toda. Então, tome cuidado vocês aí que estão montados nessa shitcoin chamada real.